Bem-vindos, alunos, à nossa aula de filosofia, a nossa terceira aula. Eu sou o professor Alex e os conduzirei nessa prática filosófica, reflexiva, mas ao mesmo tempo conceitual, principalmente quando nós falamos dos sofistas e do próprio pensador chamado Sócrates. Nessa terceira aula, nós então vamos adentrar a vida e o pensamento desse famoso filósofo denominado Sócrates. É interessante a gente observar e sempre ter em mente que o Sócrates não é um personagem irreal ou fictício. Muitos vão considerar isso justamente pelo fato dele nunca ter escrito nada ou dele, de repente, nunca ter deixado um manuscrito. O que nós sabemos sobre a vida do Sócrates nos é apresentada pelo Platão. Bem, os pensadores que vieram depois do Sócrates, sobretudo o Cícero, têm uma consideração muito especial a ele. Ele vai dizer que o Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra. E, ao mesmo tempo, terá, assim, por ele um carinho muito grande. Ele vai entender que o Sócrates é um profundo estudioso do ser humano. Lembrando que aquela passagem que nós temos dos seres humanos que estudavam a sociedade, que estudavam a natureza, sempre a partir de um teor físico, agora há uma preocupação muito grande em se entender o ser humano em si. É entender o ser humano de modo mais aprofundado. Por isso que vão surgir assuntos como ética, política, justamente porque se considera que esses assuntos eles nos aprofundam no conhecimento do ser humano. O Sócrates é um pensador, é um filósofo que nos conduz a um autoconhecimento e a uma autocrítica. Esse é o norte da sua filosofia. E a gente pode se questionar, você tem se feito uma autocrítica? O que em você é bom? O que em você é ruim? É difícil chegar a essa conclusão. Você conhece a si mesmo? Parece que quando a gente fala em autoconhecimento, ou quando eu pergunto autoconhecimento, parece que nós temos que recorrer a um psicólogo a isso. Não que seja um problema recorrer ao psicólogo, é necessário, nós precisamos. Mas esse exercício do autoconhecimento é uma condução feita por nós mesmos. O que eu conheço além daquilo que eu vejo, o que eu conheço além daquilo que os outros dizem de mim. Esse é um norte da filosofia do Sócrates, o autoconhecimento e a autocrítica. Nós podemos observar essas duas fontes aqui nesse pensamento que eles têm. O Sócrates é aquele pensador que traz à tona aquela filosofia, aquele pensamento lá do templo de Delfos, quando ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Existe uma necessidade muito grande de nós conhecermos a nós mesmos. Ao mesmo tempo, era o pensador que se fazia uma autocrítica. Precisamos reconhecer a nossa ignorância e isso não é ruim. O fato de nós nos considerarmos ignorantes nos coloca diante de outras pessoas que acham que têm toda a sabedoria do mundo. Essa perspectiva socrática, eu só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que detêm toda a sabedoria do mundo. O Sócrates aqui, então, ele começa já a entrar em conflito com os sofistas. Porque o Sócrates, ele reconhece que a filosofia, o pensamento, a verdade, ela não se deve dar através do convencimento, através da retórica. Para isso, ele vai criar o que nós chamamos posteriormente de método. O Platão, então, é aluno de Sócrates, é o discípulo de Sócrates, e é através do Platão que nós conhecemos, que nós entramos nesse famoso filósofo, que nós entendemos a sua filosofia. Não tem como querer conhecer o Sócrates sem passar pelas leituras e pelos livros de Platão. O Sócrates ele vai se mostrar muito nos diálogos do Platão. Só que o Platão ele vai usar o Sócrates real e o personagem Sócrates. É aqui que está, às vezes, muito aquela questão de se afirmar que o Sócrates é um personagem inventado pelo Platão, justamente pelo fato dele ter tido esse contato com um personagem chamado Sócrates. No início, o Platão ele usa de um Sócrates real, de um exercício de dizer as coisas reais que aconteceram na vida de Sócrates. Quando Platão ele começa a pensar por si mesmo, a sua filosofia avança, ele vai usar o Sócrates como personagem para explicar e para se posicionar e para que a filosofia dele se torne conhecida. Afinal, o Sócrates foi um pensador querido de seu tempo. Era querido pelos jovens, era querido pelos pensadores e pelos homens sábios, menos pelos sofistas. Afinal, existe um conflito muito grande do Sócrates com os sofistas nesse sentido. Bem,
Se para os sofistas chegar à verdade é uma coisa inalcançável, se para os sofistas chegar à verdade é só uma questão de opinião, se para os sofistas a verdade é só uma questão de convencimento, o Sócrates ele mostra que não. Que existe um método para se chegar à verdade, que nós sim podemos chegar à verdade. E agora, como que nós fazemos isso, professor? É o que o Sócrates vai trabalhar com a ideia de autonomia. Primeiro, o Sócrates achava que nós deveríamos chegar à verdade por nós mesmos. Nós não devemos ser convencidos, nós devemos procurar uma verdade que nos é interior. Uma verdade tão profunda que nós, por nós mesmos, consigamos chegar. É por isso que ele cria um método mais famoso, o método da ironia e o método da maêutica. O próprio Sócrates chega a ser uma pessoa incomodativa, uma pessoa que incomoda a sociedade e ao mesmo tempo se torna uma pessoa querida justamente pelo fato do seu método que ele tem. O método é daí que provém a ideia do irônico. A ironia significa que você precisa provocar a contradição. Você provoca a pessoa a reconhecer a sua própria ignorância. O Sócrates fazia isso através de perguntas e questionamentos. Ele mesmo chegava para a pessoa e questionava sobre determinada coisa. Ele se colocava como ignorante. Eu não sei o que é o bem. Explica para mim o que é o bem. O que é o bem para você? E nesse processo de perguntar, questionar, ele acabava mostrando para as pessoas que aquilo que elas entendiam até então sobre o que era o bem, sobre o que era o amor, sobre o que era a ética, era puro convencimento aplicado pelos sofistas. Que era necessário que nós fizéssemos esse processo de nós mesmos chegarmos ao conceito de bem, ao conceito de verdade. A partir do momento, então, que você provocava a contradição, que as pessoas reconheciam que, de fato, elas eram ignorantes, que elas não tinham conhecimento, aí começava a maêutica. Maêutica, em grego, significa parto, fazer nascer. A partir do momento que você reconhece que você não sabe tudo, agora sim, é hora de nascer as novas ideias. É hora de buscar a verdade. Pois para ele nós já possuímos essas verdades dentro de nós mesmos. Nós só precisamos acessá-la. E é claro que os assuntos mais provocados e mais polêmicos pelo próprio Sócrates é a justiça, é a religião, é a virtude, é a verdade. A charge que eu tenho aqui, ela coloca justamente isso. É quando Sócrates fala daí, e alguns personagens falam, bem, mas essa é a parte que ele nos torna e faz com que nós reconhecemos que nós somos imbecis, que nós não sabemos nada. O método socrático é justamente isso. Fazer com que as pessoas, primeiro, reconheçam a sua ignorância através da ironia, através da pergunta. Sabe aquelas perguntas chatas, quase que meio que infantis, aquela criança que quer saber o porquê de tudo? O Sócrates faz muito isso. E, ao mesmo tempo, a maêutica. A partir do reconhecimento da ignorância, agora eu posso conhecer a verdade por si só. O Sócrates, então, é esse personagem que exige que as pessoas reconheçam a sua ignorância, o que muitas vezes no nosso mundo atual não é legal. Você reconhecer que você não sabe, você reconhecer que você não entende, você reconhecer que você não consegue compreender tudo, nem sempre te põe em vantagem diante dos outros. É engraçado, alunos que se propõem a questionar muito numa sala de aula, muitas vezes são tidos como alunos ignorantes. Ah, não entendeu isso ainda, não compreendeu isso ainda. Ou pensa na tabuada. Quando você fala que 2 vezes 2 é 4, por que é 4? Porque você decorou ou porque de fato você entendeu que era 4? É isso que o Sócrates quer mostrar. Nós não sabemos tudo, jamais vamos saber tudo. E o primeiro passo para que a gente se aproxime de alguma coisa que seja verdadeira, reconheça a sua ignorância. Os problemas de Sócrates acabam acontecendo justamente pelo fato de ele ser acusado. Então, esse processo incomodativo, esse questionamento que ele fazia, sobretudo dos governantes, dos professores sofistas, essa vontade que ele tinha de colocar que as pessoas que se acham sábias demais não sabem tudo, acaba gerando um certo conflito. E uma das acusações mais graves que ele sofre, então, é a acusação de não crer em deuses gregos. É a acusação de introduzir novos deuses numa cultura que já tinha os seus deuses estabelecidos. Isso vai levar com que Sócrates seja acusado e seja condenado à morte. Então nós temos uma pessoa que desenvolve um método, que ao mesmo tempo que se torna muito querida aos jovens daquela época, aos pensadores
livres, ele se torna uma pessoa extremamente nociva àquelas pessoas que se consideravam sábias demais e detentoras do poder e da sabedoria. Agora, eu convido vocês a abrirem lá o livro na página 44. Queria praticar com vocês um pouquinho, nesse início que a gente já começou a falar um pouco sobre o Sócrates, lá no exercício praticando, na nossa página 44, exercício número 1. A questão diz o seguinte, olhem só. O diálogo socrático de Platão é obra baseada em um sucesso histórico. No fato de Sócrates ministrar os seus ensinamentos sobre a forma de perguntas e respostas. Sócrates considerava o diálogo como a forma por excelência do exercício filosófico e o único caminho para chegarmos a alguma verdade legítima. De acordo com a doutrina socrática, então nós vamos ali rever algumas questões. O que a questão nos coloca é que o Sócrates valoriza essa dialética, valoriza esse diálogo que é feito entre o conhecedor e aquele que vai conhecer. Esse diálogo que acontece entre professor e aluno, ele é extremamente importante para o conhecimento. E nós temos ali as questões. A busca pela essência do bem está vinculada a uma visão antropocêntrica da filosofia? A natureza, o cosmos, a base firme da especulação filosófica? É a natureza que o Sócrates está procurando? É entender como que se originou o mundo? É isso que ele quer? O Sócrates quer fazer um exame antropológico, deriva da impossibilidade de autoconhecimento. O Sócrates está dizendo que nós não conseguimos nos conhecer, portanto ele é de natureza sofística. A impossibilidade de responder os dilemas humanos é sanada pelo homem sendo a medida de todas as coisas. A gente sabe que quem falou que o homem é a medida de todas as coisas é o Protágoras. Ou seja, AD não é. A gente sabe que o exame antropológico não o exame antropológico deriva da impossibilidade de autoconhecimento, não é de natureza sofística. Ao mesmo tempo, a gente sabe que uma das preocupações tanto dos sofistas quanto do Sócrates não é uma especulação filosófica do cosmos e entendimento de como surge o universo. Resta então para a gente a questão A. O Sócrates procura fazer esse direcionamento do homem para ele mesmo. Como atividade de casa, eu deixo para vocês a pesquisa, o estudo sobre a vida do Sócrates, sua condenação e morte, que será assunto da nossa próxima aula, e também a explicação do método dialético de Sócrates através de um exemplo. Você vai encontrar a explicação de modo bem aprofundado na página 39. Leiam a página 39 e procure explicar através de exemplos o método filosófico, o método dialético do nosso querido filósofo Sócrates. Obrigado, até mais.